Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quarta-feira, 13 de julho de 2022 e com os seguintes destaques: a Copa do Brasil, com as equipes do Cruzeiro e Atlético Paranaense já confirmadas na próxima fase e demais equipes brigando pelas vagas restantes, com destaque para o Flamengo e Atlético Mineiro nesta quarta-feira e Palmeiras e São Paulo na quinta. Aqui na Europa, Chelsea anuncia oficialmente a contratação de Sterling e as demais notícias do futebol europeu, com as equipes contratando para a próxima temporada. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam os jogos decisivos da Copa do Brasil, em destaque para Flamengo e Atlético e Palmeiras e São Paulo, assim como a situação de Vitor Pereira no Corinthians, estressado com as cobranças no futebol brasileiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Sem perder tempo, vamos imediatamente para Maceió, Alagoas. Meu caro Jorge Moraes, como é que você analisa esses jogos da Copa do Brasil, destacando aí o Flamengo e Atlético da noite dessa quarta-feira, como também o São Paulo, Palmeiras e São Paulo, amanhã no Allianz Parque. Hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. É verdade, a gente está tendo os jogos de volta de uma competição importante, onde na fase de ida a gente viu nessa decisão jogos importantíssimos. A gente teve jogos ontem, hoje e amanhã. E por que os jogos de hoje são, para mim, os mais importantes desse momento? Porque a gente tem o Flamengo recebendo o Atlético Mineiro e tem o Palmeiras jogando contra o São Paulo. Interessante que dos dois jogos, 3 clubes que hoje são os mais importantes do futebol brasileiro. Em qualquer competição, em qualquer disputa, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os mais importantes, aqueles que podem chegar com mais facilidade ao título de qualquer competição. Em São Paulo, Palmeiras e São Paulo, eu acredito no Palmeiras. Primeiro jogo foi 1-0 para o São Paulo, mas eu acho que vai dar Palmeiras. É mais time, é mais copeiro, está melhor treinado, tem individualmente melhores jogadores. Por isso que eu aposto mais no Palmeiras. Já no jogo do Rio de Janeiro, entre Flamengo e o Atlético Mineiro, pode dar qualquer coisa. Pode dar Flamengo, pode dar Atlético. No primeiro jogo o Atlético ganhou por 2-1 em Belo Horizonte, mas isso não quer dizer nada. O Flamengo tem toda a condição de, jogando no Rio de Janeiro, de conquistar exatamente a sua classificação para a próxima fase dessa Copa Libertadores da América. Por isso que eu acho que essa rodada de volta, os jogos mais importantes são Flamengo e Palmeiras, melhor, Flamengo e Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras. É por aí, viu, Júnior? Moraes, eu também sigo nessa linha aí, que serão jogos difíceis, mas apenas eu acredito que o Palmeiras não terá vida fácil, mesmo jogando no Allianz Parque. O São Paulo é nítido que vem subindo de produção, um trabalho ótimo aí do Rogério Ceni. O Palmeiras já é uma realidade há muito tempo, com um excelente trabalho do Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, mas para mim vai ter jogo
né? E vai ser uma partida bem disputada. O Flamengo e Atlético, na noite dessa quarta-feira, também será uma partida de fortes emoções. E como você bem colocou, não tem como fazer aí, dizer quem tem vantagem. O Flamengo joga em casa, mas tem que ganhar pelo menos por um gol, né, para avançar para os penais, né, e depois aí decidir a sorte, né, para ver quem avança. Vou fazer 2 gols, já que o Atlético joga com a vantagem do empate. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião, primeiramente com relação a esses jogos decisivos da Copa do Brasil, os jogos dessa quarta e da quinta-feira, hein, Antônio Manuel Góes? Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente conectada no PB Desporto. Situações idênticas nas 2 principais atrações destas oitavas de final da Copa do Brasil, com os visitantes da volta a defender a vantagem da ida, embora mínima por um gol. Já Corinthians 4-0 no Santos, Botafogo 3-0 no América de Minas e Fortaleza 2-0 no Ceará Sporting. Salvo os sortilégios de imponderabilidade, tem tudo para avançar na competição, ainda que consideremos imprevisível o clássico cearense, sejam quais forem as circunstâncias da disputa. Nesta quarta 13, o Maracanã viverá outra de suas grandes noites de futebol. Diante de 4.500 atleticanos chegados em caravanas de BH, pelo menos 60 mil rubro-negros prometem um cenário massacrante de grandes emoções e ansiada volta por cima do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Sem Arão a caminho do Fenerbahçe de seu novamente treinador Jorge Jesus, na Turquia, e Rodrigo Caio, que segue a via crucis de recorrentes lesões, o time de Dorival Júnior tem se havido em linhas gerais positivamente, cuja recente sequência de vitórias, apesar de interrompida pelo 1-0 em gol contra de Rodinei, sofrido último domingo para o Corinthians do Itaquerão, irá a campo decidido a reverter a vantagem do Galo de Minas no jogo de ida por 2-1. A temperatura amena do inverno carioca com certeza se elevará nesta quarta noite aos 40 graus de nossos escaldantes verões, por conta da efervescente expectativa rubro-negra para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Já o comandante atleticano Antônio Mohamed deverá adotar uma estratégia de cautela com solidez na defesa e no meio-campo, e velozes contra-ataques em que disporá da força, experiência e apurada técnica de seu incrível Hulk, coadjuvado por outros talentos também fazedores de gols. Enfim, nesta quarta-feira no Maracanã, eletrizante desfecho das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem dúvida, um confronto para quem foi construído com nervos de aço, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você relatou bem, né? Você conseguiu passar bem a realidade desses jogos, né, de mata-mata, de qualquer competição, Copa do Brasil, Libertadores da América, porque nem sempre os favoritos conseguem avançar. A verdade é essa. É claro que você ter um time de melhor qualidade é um fator que ajuda em muito, mas a gente já viu na Copa do Brasil, por exemplo, finais, 2003, se não me engano, Flamengo e Santo André, eu estava no Maracanã, que o Santo André surpreendeu o Flamengo e foi campeão, jogando no Maracanã lotado. Tivemos vários outros jogos de mata-mata, decisões, ou então fases anteriores, que a gente viu o time que era apontado como favorito surpreender. E nessa fase não tem nenhuma surpresa. São times do mesmo patamar, no mesmo nível, né? Em todos os jogos. Então, realmente vai passar quem tiver, acima de tudo, muita tranquilidade e, é claro, jogar o seu futebol. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês agora é a respeito dessa situação do Vitor Pereira no Corinthians. Ele tem reclamado da pressão, é claro, né? No meio de lesões de jogadores com um calendário insano. E aí eu começo contigo, Moraes. Como é que você enxerga essas afirmações do Vitor Pereira estressado e até sem conseguir dormir
devido à situação que ele vivencia no Corinthians, que ele vivencia no futebol brasileiro, hein, Moraes? Júnior, olha, a vida do técnico de futebol aqui no Brasil é realmente uma coisa muito estressante, porque a gente nunca responsabiliza o jogador pelo fracasso, a diretoria pelos péssimos investimentos feitos. O culpado no final é o técnico de futebol. É mais fácil você demitir o treinador do que demitir 10, 12 jogadores. Até porque você precisa pagar a indenização de quem está saindo e precisa contratar para reforçar. E o Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, ele tem toda a razão. As cobranças são até exageradas. O profissional está fazendo um belo trabalho no time do Corinthians e mesmo assim brigando até pela liderança, palmo a palmo ali com o time do Palmeiras, mas se tiver um resultado ruim, já não presta. Se tiver uma vitória, é o melhor treinador do clube. Então, é difícil. E as cobranças feitas pela imprensa, por quem não é da imprensa, pelos intrusos, por torcedores infiltrados, tudo isso juntando termina deixando o treinador realmente num desgaste emocional muito grande. E na Europa, por exemplo, o treinador assina contrato por 3 temporadas, 4 temporadas. Independente até do resultado e se a campanha for boa, mesmo que não seja campeão, o profissional permanece exercendo a sua profissional sem muita pressão para cima do trabalho dele. Agora aqui no Brasil, todo mundo quer ser campeão. Campeão só sai um, mas todo mundo quer ser campeão. Todo mundo diz que investiu para ser campeão. Na hora a gente nota que o investimento não foi correto, o dinheiro não foi bem utilizado. Mas o Vitor Pereira tem razão, porque a cobrança maior sempre recai na cabeça do profissional técnico de futebol, Júnior. Exatamente, Jorge Moraes. A culpa no final acaba sendo sempre do técnico. Se ele vai bem, se o time começa a ganhar, tem uma sequência de vitórias e jogando bem, aí ele é o melhor técnico do mundo. Bastou ocorrer alguns tropeços, e no futebol brasileiro não é muito não. Se um time tem 3, 4 derrotas, o técnico já começa a ser para lá de questionado, começando pela própria mídia, né? E hoje em dia, né, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, os tais responsáveis por conteúdos, os torcedores de clube que têm ali conteúdos na internet com milhares de seguidores e acabam influenciando a torcida no geral. A pressão é imensa e o técnico geralmente é convidado a se retirar, né? É uma realidade do futebol brasileiro e o Vitor Pereira está sentindo isso na pele. Ainda bem que está conseguindo levar o Corinthians a bons resultados, melhor dizendo, tanto no brasileiro como nas demais competições que ele vem participando. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa situação do Vitor Pereira, que chegou no seu limite, porque agora ele já se manifesta, deixa bem clara a sua insatisfação com toda essa realidade, hein, Antônio Manuel Góes? Despertou especial atenção dos críticos na contramão da vitória do Corinthians em casa último domingo, com gol contra do Flamengo, o inusitado e sincero desabafo de seu treinador Vitor Pereira, chegado faz 4 meses ao Brasil. Ele fez coro aos recorrentes descarregos de seu patrício palmeirense Abel Ferreira quanto às singularidades do futebol brasileiro, de cobranças de resultados e convincente desempenho a qualquer preço, a partir da disponibilidade zero de tempo para transmitir aos futebolistas suas ideias de jogo, em função de nosso inconsequente e irracional calendário da temporada.
Em seu périplo de 18 anos por equipes de Portugal, Arábia Saudita, Grécia, Alemanha, China e Turquia, além dos 14 como jogador profissional, embora informado à distância sobre o equilíbrio das competições no Brasil, e já sabedor da insegurança em torno dos treinadores em nossos clubes de maior ou menor investimento, uma praga que nos corrói, Vitor Pereira tem convivido com a sofreguidão em treinar um clube como o Corinthians, cujo modelo de gestão inclui, de fato, a permissiva ingerência de sua autodeclarada fiel torcida. Sem espaço de tempo para programar treinamentos táticos, a exemplo do que acontece com a concorrência, Pereira logrou montar sua equipe malgrado a sequência de lesões de comandados, entre experientes e miúdos, em detrimento de suas necessidades jogo a jogo dos vários torneios de que participa. Na coletiva pós-vitória de domingo contra o Flamengo, em cujo jogo, aliás, recebeu cartão vermelho por se exceder em reclamações ao árbitro, o sincerão treinador português do Corinthians confessou-se estressado e sem conciliar o sono para recuperar as energias. Contrariamente ao simplismo do senso comum entre nós, segundo o qual ele deve desde já se acostumar com a controversa realidade dos treinadores por aqui, ou então se escafeda para outra freguesia, o pertinente desconforto de Vitor Pereira, Abel Ferreira e outros estrangeiros, ora à frente de equipes brasileiras top de linha, escancara nosso baixo nível de gestão profissional. Oportuno lembrar que o Esporte Clube Corinthians Paulista, segundo em adeptos no Brasil, vencedor nacional, continental e mundial, é recalcitrante e inadimplente financeiro, um mau pagador de contas, cujo pagamento das obras do Itaquerão foi compulsoriamente via judicial vinculado às suas receitas. Com um passivo excedente na manutenção do futebol da ordem de R$1 bilhão e à mercê da exacerbada paixão dos torcedores, o Corinthians, como a quase totalidade dos clubes de futebol no Brasil, impõe a seu treinador, o atual ou outro qualquer, um deletério cotidiano de equilíbrio na corda bamba. Daí as incertezas quanto às perspectivas do próximo minuto, a gerar estresses e noites mal dormidas, ainda que a equipe vá bem na temporada, como agora, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. O Vitor Pereira, ele é, em primeiro lugar, um técnico que já mostrou ser muito competente, faz parte daquela escola de técnicos portugueses de um nível muito elevado, vem fazendo um trabalho excelente no Corinthians, ainda mais com todos os problemas de lesões na equipe, jogadores veteranos que não podem jogar sempre juntos, tem que mesclar com jogadores mais novos, o que acabou sendo um problema. A gente pode dizer que foi algo bom, mas ele acabou vendo aí valores novos mostrarem que tem condição de jogar no Corinthians, que pode acrescentar em muito. Só que a realidade do futebol brasileiro, ela é insana, né? Jogos em cima de jogos, competições das mais variadas, e é claro que chega num ponto que, por mais competência que o técnico tenha, não dá para você manter um nível elevado, um nível satisfatório, digamos assim, e o Vitor Pereira agora está conhecendo de fato o futebol brasileiro. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui na opinião do PB Desporto. Nas notícias do PB Desporto, falando inicialmente do Fenerbahçe da Turquia, o clube do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, ex-Benfica, que após confirmar a contratação do Ilharão, agora vai defender as cores do Fenerbahçe da Turquia, confirmando que nessa quarta-feira já está acertado, né? O jogador vai se apresentar no sábado para exames e assinar o contrato. O ítalo brasileiro que jogou no Estoril em 2013 e 2014 e estava no Cagliari já há 8 anos, a equipe da Itália,
o Pedro Galvão, 30 anos, jogador que atuou em 270 jogos com a camisa do Cagliari da Itália, marcando 86 gols, e é a nova contratação do Fenerbahçe. Já aqui em Portugal, o Benfica anunciando a contratação de Rodrigo Rego, 17 anos, uma revelação do futebol português, jogou a última temporada com a camisa do Famalicão, apenas 17 anos, jogador que vem chamando a atenção de vários clubes. O Benfica foi lá, acertou a sua contratação, o Rodrigo Rego, que começou na base do Futebol Clube do Porto. E agora é oficial, a equipe do Chelsea, do americano, o novo dono do clube, o Todd Boehly, anunciando de forma oficial a contratação de Sterling, da seleção inglesa, ex-Manchester City, o time do Guardiola, que agora vai defender as cores da equipe do Chelsea. Contrato de 5 anos, Sterling, um dos grandes jogadores do futebol inglês. E lembrando, nessa quinta-feira, excepcionalmente, tem live PB Desporto pelo mundo, falando tudo aqui do futebol da Europa, notícias do futebol do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, as notícias mais relevantes para você na live dessa quinta-feira, 23 horas e 30 minutos aqui em Portugal, 19 horas e 30 minutos no Brasil. A todos um abraço e até a próxima!